Olá, meus amigos e meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Quinta-feira abençoada, glória a Deus, em que o Papai do Céu nos permitiu estar aqui por sua bondade, misericórdia. Louvamos a Deus pelo favor imerecido, por sua graça maravilhosa, manifestada em seu Filho amado Jesus, o qual deixou tudo que tinha de melhor, de bom, superior e veio habitar entre nós, homens e mulheres pecadores, se sujeitou às mesmas paixões, para, com um único objetivo, compreender-nos, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Porém, com uma diferença: Jesus não pecou. Isso o garante como nosso intercessor, sumo sacerdote, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso nós estamos aqui alegres, porque até aqui nos conduziu o Senhor, tá certo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na TV Luz para o Caminho Nações. Glória a Deus, que o Senhor fale contigo esta noite poderosamente, ok? Estamos estudando o livro do Gênesis, estamos caminhando para o final deste livro, estamos no capítulo 41, E nosso Deus, tenho certeza, tem coisas grandiosíssimas para nos revelar, ok? A sua palavra foi deixada para o nosso proveito, para que através dela aprendamos aonde os nossos antepassados falharam, aonde eles tropeçaram, aonde eles perseveraram, aonde eles venceram, como exemplo para que a gente possa aprender como servir a Deus melhor. Mas como, queridos, conhecermos essas experiências se não tirarmos tempo para estudar a palavra do nosso Deus? É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos estudando o livro do Gênesis, aqui pela TV Luz para o Caminho Nações. Nós vamos entrar futuramente no livro do Êxodo, Depois, pela misericórdia de Deus, o livro de Levítico, glória a Deus, Números, Deuteronômio e assim por diante, tá certo? Tenho certeza que essa é a vontade de Deus, que observamos, aprendamos a sua palavra. Muito bem, o livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura que no reino homem como este, em que há o Espírito de Deus? É uma pergunta, Glória a Deus. Vamos orar? Se você quer estar, por favor, incline a sua fronte, em atitude de reverência. Vamos falar com Deus, pedir que Ele envie o Espírito Santo para colocar palavras em nossa boca, para que não fique registrada aqui as nossas palavras, não, mas as palavras que o Senhor nos conceder, que venhamos falar. Pai Santo e amado, agradecemos, Pai. Agradecemos, Senhor, por este dia que tivemos. Passamos em paz, em segurança. O Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa família, cuidou dos nossos amigos, cuidou dos nossos vizinhos. E isso por si só já é suficientemente
importante para termos um coração agradecido, generoso, bondoso, reconhecendo que nada somos e nada temos, mas o Senhor é tudo para todos aqueles que creem. Tudo pertence a Ti, Pai. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Cremos em Ti somente. E por isso te pedimos que o Teu Santo Espírito venha. Venha, Senhor, por favor, conduzir essa live conosco, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. E que, ó Pai, esta live ela possa encontrar corações sensíveis à Tua palavra. Abençoa os amigos que estão conosco, aqueles que entrarão durante e aqueles que verão essa live somente posteriormente. Que todos sejam alcançados pelo Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade. Que todos sejam alcançados pela Tua palavra, a palavra da verdade. Que todos sejam alcançados por Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que todos sejam verdadeiros, porque o Senhor é verdadeiro. Pai amado, ajuda-nos, capacita-nos, ó Pai, conduzindo essa live conosco para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está na TV Luz para o Caminho, Nações, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, né? Você pode deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, manifestar aqui o seu sentimento, né? Seja ele qual for, né? Expresse em palavras aqui aquilo que você pensa sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre nós, sobre vocês mesmos, né? Que assim nós possamos nos conhecermos uns aos outros, né? Através do amor, e conheçamos cada dia o Senhor e prossigamos conhecendo este Deus, né? Então nós vimos pelo contexto aqui do capítulo 41, que vemos em Gênesis, né? Que José foi enviado injustamente ao Egito, foi negociado, né? Vamos dizer assim, pelos seus irmãos, juntamente lá com os ismaelitas que estavam de passagem, entregaram José em troca de dinheiro. José foi como escravo exposto ali no Egito. O capitão de Faraó se agradou de José, comprou-o, levou-o para sua casa, e ele percebeu que tudo que José fazia, Deus abençoava, porque José era um homem temente a Deus, justo, né? E ele prosperava, Deus fazia com que ele prosperasse. Mas, com a visão carnal, poderíamos dizer, mas como José prosperava? Sim, ele prosperava, porque as bênçãos que nós consideramos espiritualmente falando não são vista da mesma forma por aquelas pessoas que não discernem espiritualmente, né? Mas nós sabemos que tudo que se deu com José já era plano da parte de Deus para um livramento maior. Então José foi para a casa de Potifar, cuidar da casa como mordomo. A mulher de Potifar se engraçou, tentou direta e constantemente, vendo ela que não tinha chance com José, forçou, arrancou as suas vestes, e José fugiu do diabo, resistiu o diabo, né? Então ele resistiu e ela conseguiu forjar uma prova, porque ela tinha parte da sua veste nas mãos, e ela disse para o seu marido que José tentou abusar dela. José foi para a cadeia 42 anos, ou melhor, 42 anos, que isso? Onde eu estou com a cabeça? 14 anos.
injustamente. Mas ali no cárcere, o homem de Deus continuava firme, viu? Então o carcereiro falou: olha, cuida dos presos aí, não se preocupa não, cuida deles. Então teve lá os dois prisioneiros que tiveram sonhos. O copeiro foi restituído ao seu cargo lá na corte de Faraó. E José esperava que ele se lembrasse, né, dele perante Faraó, mas ele esqueceu. Passou-se o tempo, Faraó teve sonhos, ficou perturbado, o copeiro se lembrou de José, José foi introduzido na corte. E agora nós entramos aqui neste contexto. E Faraó disse para os seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, né, que faz-se necessário no reino, homem cheio, em que tenha o Espírito de Deus, né? Então José, movido pelo Espírito Santo, apresentou soluções para o problema da fartura, os primeiros 7 anos, depois a seca, os últimos 7 anos. Faraó se agradou e falou: José, você vai encabeçar esse projeto aí. E José foi colocado como ministro, governador do Egito, né? Tudo isso livramento da parte de Deus, né? Antes da bonança veio a tempestade, viu? Traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, né? Mas isso passou um tempão, hein? Só de prisão 14 anos. Imagine, né? Então, depois veio a vitória, né? Veio a vitória. Glória a Deus. Então, não se preocupe, querido e querida. Primeiro vem a prova, viu? Depois vem a vitória. Tá bom? Não desanima. Quando a prova vem, não desanime jamais. Tá certo? Que quando você começar a entender que existe um ser inimigo de Jesus, que também é seu inimigo porque você aceitou Jesus, então você vai compreender as provações que vêm sobre você, tá? Então, essas provações muitas vezes são permitidas por Deus para trabalhar o nosso caráter, a nossa fé, fortalecer a nossa fé, para que a gente seja firme e constante, tá certo? José logo então percebeu que o seu pedido ao copeiro-chefe não foi atendido. Passou-se 2 anos até que o copeiro-chefe se lembrasse dele, né? Imaginara que aquela tinha sido a oportunidade perfeita de conseguir a liberdade, mas não foi. Demorou. Apesar de frustrado, ele não perdeu a fé. O Senhor ainda tinha uma obra a ser realizada em seu coração. E na data marcada pelo céu, amado, José sairia daquele lugar. Na data de Deus, no tempo de Deus, né? Nós somos imediatistas, nós queremos a bênção para ontem. Mas Deus, ele sabe o tempo certo de dar a bênção e a vitória. Então, no tempo certo, Deus tirou José daquele cárcere. Mas o justo juiz jamais permitiria que o seu servo saísse dali para sem exercer a sua justiça. Então Deus estava trabalhando para praticar a justiça com José. José era um homem sincero, temente a Deus. E Deus reconhecia a fidelidade de José, como reconheceu a de Jó, como reconheceu a de Daniel e tantos outros heróis da fé que passaram pela história bíblica, né? Em sua integridade, José honrara o nome de Deus. Chegada era a hora do Senhor recompensá-lo. Passados 2 anos completos, então o faraó teve aquele sonho, Gênesis 41, verso 1, tornando a dormir, também teve outro sonho, pela segunda vez sonhou, Gênesis 41, 5, perturbado com os sonhos, convocou todos os magos, sábios do Egito, mas ninguém havia que interpretasse aquelas visões, aqueles sonhos.
Gênesis 45 ou 41, verso 8. Isso nos remete lá a Daniel, né? Daniel, o rei Nabucodonosor teve sonho. Primeiro ele teve um sonho de uma estátua, né? Depois ele teve o sonho de uma grande árvore, né? E por fim, o seu neto, tá? Beltesazar, né? O Beltesazar, né? Viu aquela mão escrevendo na caiadura da parede, chamou magos, feiticeiros, astrólogos, enfim, os sábios, né? Sabedoria humana, né? A sabedoria humana, a Bíblia diz que Deus considera loucura. Então eles não puderam resolver, e agora também diante de Faraó não foi diferente. Aqueles magos não puderam fazer nada. Então o copeiro se lembrou de José, ok? No tempo determinado, o copeiro se lembrou de José e relatou a Faraó a sua experiência com um jovem hebreu que lhe interpretou o sonho. Gênesis 41, 12. Chamado para se apresentar perante Faraó, devidamente asseado, né? Tomou um banho, se vestiu, né? Trajou-se. Aquele prisioneiro desconhecido revelara o porte de um rei e um semblante sereno e amistoso. As suas palavras soaram aos ouvidos de Faraó e de seus oficiais como as palavras de um anjo. Olha que coisa! De forma a ganhar-lhes a confiança. Deus sabe trabalhar com seus filhos que são fiéis, viu, amados? Humildemente, mas com autoridade e convicção, José transmitiu a mensagem de Deus sem que a palavra alguma fosse dita com insegurança. Ele estava determinado e sabia o que estava dizendo. Assim é o servo e a serva de Deus, viu? Ele sabe o que diz, tá? Ele não joga palavras ao vento, ele sabe o que está dizendo, porque ele prega a verdade, tá? E quando você tem convicção da verdade, você não teme, você não titubeia, né? Você é positivo. Mediante a certeza de que falara pela boca de Deus, provocou uma profunda admiração ao soberano rei do Egito. E esse expressou o seguinte, Gênesis 41, 38, acharíamos porventura homem como este, apontando para José, em que há o Espírito de Deus? Bom, da administração da prisão do governo ao governo de uma nação. Que contraste, né? De administrador de uma prisão lá, cuidando dos outros prisioneiros, ele agora estava administrando o governo. Olha aí, que coisa, uma nação, né? O próprio Potifar e sua casa tiveram que se inclinar perante aquele que um dia trataram com justiça. Aquele que se humilhou, o Senhor exaltou. E é assim, quando o homem e a mulher de Deus se humilham perante Deus, a Bíblia diz: humilhai-vos perante Deus, resistiu o diabo. Confrontai o diabo, mas humilhai-vos perante Deus e ele vos exaltará, né? Então, aquele que se humilhou, o Senhor exaltou, e através dele toda a terra foi salva, na época, né? Não somente a sua família, Jacó e seus irmãos, mas toda a terra, porque ele era administrador da maior potência daquela época, o Egito. Então toda a terra foi beneficiada com essa honra que Deus deu a José. Não para a glória de José, mas para a glória de Deus. Tá certo? Porque Deus precisava preservar a geração de Jesus Cristo, né? Que viria no futuro. Porque dentre os 12 filhos de Jacó havia Judá, da tribo de Judá. E Jesus viria da tribo de Judá. E se aquele povo de Deus naquela época perecesse de fome, então o que faria? Não teria como, né? Então Deus preservou o seu povo com um objetivo maior,
um dia revelar o Salvador ao mundo, Jesus Cristo. Então, amado, tudo isso que Deus faz é bem feito, né? Há um propósito, para todas as coisas há um propósito, né? Há um propósito. Então, amados, toda a terra daquela época foi salva graças à providência e misericórdia de Deus, Gênesis 41, 57. Um dia, quem não merecia também foi humilhado. Quem? Jesus, preso e até morto. Suas palavras eram cheias de amor e autoridade. Seu semblante era como sereno e manso. Sua presença constrangia os soberbos e confortava os humildes. Foi ele mesmo que disse: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Mateus 23, 12, palavras de Jesus. Foi ele que também nos orientou: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 11. Amados, aqui há um adendo que eu quero pôr, tá? Não devemos nos preocupar com o que havemos de falar, de fato. Porém, amados, se você não se preparou, não estudou a palavra de Deus, não adquiriu o conhecimento, não se pautou na verdade, como que o Espírito Santo vai falar através de você? Se você não encheu a sua mente com as coisas santas de Deus, né? Então tem gente que acha que não precisa de estudar a Bíblia, né? Não temos que nos preocupar porque naquele dia, naquela hora, o Espírito Santo vai falar por nós. Isso é um erro pensar dessa forma, né? O princípio da sabedoria é temor a Deus, respeito a Deus, a palavra de Deus, né? Então nós temos que buscar o conhecimento, para quando nós formos quando nós somos questionados sobre determinado assunto, nós possamos responder com verdade e justiça sobre aquilo que somos questionados, tá certo? Então é assim que Deus trabalha. Então, assim como o faraó reconheceu que as palavras de José eram do Espírito de Deus que nele habitava, nós fomos chamados pelo Senhor para revelar ao mundo as palavras de Deus também, tá? Você não foi chamado ao reino de Deus sem propósito. Não, você foi chamado porque você também tem uma responsabilidade perante a humanidade, né? Jesus sofreu humilhação, queridos, e a pena mais cruel por amor a mim e você. Mas como Deus o exaltou e exaltou também a José, Ele deseja realizar essa grande obra na minha vida, na sua vida, né? Ele deseja nos abençoar, isso é fato. Além das medidas, muito mais do que nós esperamos. Gênesis 41, 49. Não apenas para nosso benefício próprio, não, mas para que os celeiros de bênçãos que Ele nos deu sejam uma bênção em todo mundo, né? Seja uma bênção em todo mundo. Amados, que não seja o nosso caso de estarmos enquadrados naquele comentário de Mahatma Gandhi. Acho que foi ele que disse, né? Eu gosto de Jesus, eu não gosto dos cristãos. Por que será que ele disse isso? Porque em Jesus ele vê o perfeito exemplo, mas quando ele olha para os professos seguidores de Jesus, ele não vê a mesma coisa. E ele disse também que eu só não sou cristão por causa dos cristãos. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério, né?
Muito bem, mas que não seja o nosso caso, né? Que nós sejamos verdadeiros perante o Senhor nosso Deus. Tá certo? Muito bem, então as bênçãos que Deus nos concede, elas precisam ser transbordantes para alcançar outras pessoas. Há um mundo faminto, amados, para conhecer o Senhor através da sua palavra. O Senhor anseia derramar o seu Espírito sobre todo aquele que o busca, para que a glória de Deus, você seja morada do Espírito Santo, e seja assim reconhecido perante os homens. Gênesis 41, 39 diz: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Faraó dizendo para quem? Para José. Deus te fez ver tudo isso? Então você é o cara, você que vai pôr em prática este plano, tá certo? Queridos, nós estamos presenciando momentos, né, nesses últimos dias, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, viu? Em Joel 2,28 foi profetizado que ele faria isso nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, viu? Tá? Jesus está muito perto de voltar. Seja para você motivo de alegria, motivo de ficar firme, constante, porque Jesus está muito perto de voltar. Nós estamos vendo esta profecia se cumprir e veremos muito mais coisas tremendas que Deus preparou para este tempo em que nós estamos vivendo. Veremos coisas inusitadas. Em Isaías 28, 21, por exemplo, está escrito: porque o Senhor se levantará como um monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, para executar o seu ato, o seu estranho ato. Sabe o que é isso? A obra estranha de Deus é que Deus terá que destruir o ímpio para salvar o justo. Tá? Isso perante Deus é um ato estranho, né? Destruir o ímpio. Deus não quer que o ímpio se perca, mas que ele se converta do seu mau caminho, né? E seja salvo. Mas devido à escolha de muitos que não querem, infelizmente ele terá que realizar a sua obra estranha, o seu estranho ato. O Senhor está fazendo algo novo e que não é comum, algo que vamos achar esquisito se não prestarmos atenção e não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne, amados, sobre toda a carne. Talvez eu esteja falando coisa aqui que você nunca ouviu. Por exemplo, a questão da lei de Deus, né? Tá? Sobre o sábado, que você não vê ninguém pregar sobre o sábado. Pelo contrário, né? A transgressão da lei de Deus, que é pecado, tem sido deixada de pregar sobre o pecado, arrependimento de pecado, né? Então, o mover do Espírito não é barulho, saltar, rodar, feito peão, não. O movimento do Espírito é você falar a verdade, viver a verdade, praticar a verdade. Isso é mover do Espírito, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Tem muita gente fazendo confusão acerca do Espírito Santo, tá? Então, amados, Deus promete enviar o seu Espírito Santo nos últimos dias sobre toda a carne. Esse derramamento de poder não é algo que o homem criou ou produziu. Não é um movimento criado por homens. Deus tem feito essas coisas e Ele está preparando para fazer coisas ainda maiores. Ok? Quanto mais próximo estiver de Jesus voltar, mais Deus vai atuar no intuito de salvar. Tá? Não foi nossa ideia ter o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Deus falou sobre isso desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Oséias 6,3 diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como chuva seródia,
que rega a terra. Na versão King James diz: ele nos virá como chuva temporã e serôdia que rega a terra. Ele está dizendo que o Senhor virá até nós, não só como chuva, mas como chuva temporã e serôdia. Mas o que é uma chuva temporã e serôdia? O que é? Amados, nós estamos aqui para aprender, tá certo? Vamos aprender juntos. Em termos naturais, os israelitas sabiam que a chuva temporã preparava o solo para a plantação e a chuva serôdia era a chuva que regava o solo depois que a semente estava plantada para trazer a boa colheita. Então eram duas chuvas propositais. Uma preparava o solo e outra preparava o fruto para a colheita. Então são duas chuvas propositais e importantíssimas, né? Deus prometeu esses dois tipos de chuva para o seu povo quando eles entrassem na terra prometida, dizendo, Deuteronômio 11, 13 e 14, diz assim: e será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, olha aí, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, e amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, então darei a chuva, né, da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. Deuteronômio 11, 13 e 14. Então olha aí, o povo de Israel estava quase para passar o Jordão e entrar na terra prometida. Mas entraria de qualquer jeito? Não. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, vocês receberão a chuva, serôdia e temporã, e não lhes faltará o mantimento. Era a promessa. A custa de quê? Da obediência, né? Da obediência, tá certo? Isso é muito importante meditar nisso. Nós estamos, amados, próximo de entrar na Canaã Celestial. Jesus está bem às portas. Está vindo. Ele está terminando o seu juízo pré-advento. Ele virá buscar a tua igreja. Tá certo? E a exigência do passado é a mesma de hoje. Para que nós possamos atravessar o mar, o rio das tribulações desse mundo, nós precisamos estar santificados através dos mandamentos da lei de Deus, para que nós possamos ir com Jesus para a Canaã Celestial, ok? Muito bem. Em termos espirituais, a chuva temporã representa o mover de Deus no Velho Testamento, e a chuva serôdia representa o mover de Deus no Novo Testamento, certo? A palavra de Deus que era proclamada pelos profetas no Velho Testamento era como chuva temporã, preparando o solo, que estava preparando a terra para receber a semente da pregação que viria, o quê? Pelos profetas, e depois por João Batista, e depois pelo próprio Filho, e depois pelos discípulos, né? E assim a semente teria que germinar. Mas ela precisava da chuva temporã, preparando o solo, ok? Quando você lê o Antigo Testamento, você vê a chuva temporã sendo derramada na terra através de homens como Samuel, Elias, Eliseu, Isaías e outros. Você pode ver na vida de mulheres como Débora, Esther, que mudaram reinos por causa da sua fé em Deus. Esta era considerada a chuva temporã, ou chuva moderada, para preparar o solo, né? No Velho Testamento podemos ver coisas maravilhosas acontecendo sobre uma chuva que estava apenas preparando o solo para receber a semente do Evangelho. Homens de Deus que no passado fizeram sinais e prodígios e operaram milagres, estavam apenas sob o poder da chuva moderada, ou chuva temporã. Nós sabemos, amados, que todas as coisas do Velho Testamento eram sombras.
apontando para o futuro, quando as promessas seriam cumpridas. Nós hoje vivemos, queridos, a realidade do que no passado eram apenas sombras. A semente que foi plantada na terra é Jesus Cristo e a palavra de Deus. Em São Lucas 8:11 diz: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Jesus explicando a parábola do semeador, né? Em São João 12:23 e 24 diz: Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, amados, Jesus está fazendo uma comparação com o grão do trigo, indicando a sua morte sacrificial na cruz e a sua ressurreição, quando muitos nasceriam a partir dele. Entende? Graças à ressurreição de Jesus, os salvos em Cristo poderão ressuscitar na primeira ressurreição, no dia da volta de Jesus. Graças à ressurreição de Jesus, sabia? Muito bem. E sobre esses que nasceriam dele, diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. Olha aí, aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Estava dizendo que ele ia enviar o Espírito Santo, ok? São João 14:12. Então, meus queridos, a chuva serôdia que rega a terra é o mover do Espírito no Novo Testamento, ou seja, o derramamento do Espírito Santo que começou lá no Pentecostes, com a chuva temporã, né? Preparando os discípulos para levar o Evangelho primeiramente aos judeus, né? Depois, através de Paulo, aos gentios. Então, aquele Atos 2 ali, descida do Espírito Santo, foi a chuva temporã, preparando a terra, ou seja, os corações dos homens para receber o Evangelho, ok? Então, o derramamento do Espírito Santo, que começou no Pentecostes, Atos 2, de 1 a 3, é a última chuva, ok? Em Tiago 5, verso 7 a 9, está escrito que o Senhor espera com paciência o precioso fruto da terra, até que a terra receba a chuva temporã e a seródia. O precioso fruto da terra é a vida de homens e mulheres, idosos, jovens e crianças, recebendo a palavra de Deus. Nós estamos vivendo nos dias da chuva serôdia, a chuva do amadurecimento do fruto, da preparação para a colheita. Breve Jesus vai vir fazer a colheita aqui na terra do seu povo, os salvos. E essa chuva serôdia é justamente para preparar esses frutos. Entende? Muito bem. O nosso papel, queridos, é nos envolvermos, tá? Com esse derramamento do Espírito Santo, ou com a chuva do Espírito Santo que está caindo sobre a terra, preparando-a para a grande colheita. Qual é a grande colheita? Zacarias 10:1 diz: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É tempo, amados, de pedir ao Senhor a chuva serôdia, ou seja, a porção dobrada do Espírito Santo. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, Ele dará chuvas abundantes, e a cada uma erva no campo. Queridos, nós precisamos pedir ao Senhor por mais chuva, né? Queremos a chuva do Espírito Santo caindo sobre nós de uma forma mais intensa, forte e poderosa, preparando-nos para cumprir a missão que o Senhor nos confiou, né? E nos tornando mais semelhantes a Jesus. É o poder do Espírito Santo que faz isso, né? O versículo acima citado diz que quando pedimos por chuva, o Senhor nos dá chuvas abundantes. Esta chuva não pode parar.
ela está caindo em todas as nações, em todos os povos, em todas as tribos, línguas e nações, preparando toda a terra para a grande colheita dos frutos que são vidas preciosas para Deus. É por isso que vai vir a chuva serôdia, torrencial, o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, falando sobre chuva serôdia, a obra do Espírito Santo é comparada à chuva. Fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é muito importante e necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Glória a Deus. Caindo perto do fim da estação, agora vem a chuva serôdia que amadurece o grão e o prepara para a foice, para ser ceifado, ser colhido. Se for trigo, vai para o celeiro. Se for joio, vai para a fogueira. É isso, o Senhor emprega essas operações na natureza para representar a obra do Espírito Santo de Deus. Zacarias 10:1, Oséias 6:3, Joel 2:23 e 28. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer para a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo do crescimento e desenvolvimento espiritual. O amadurecimento, amados, do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma do indivíduo. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Né? Deus disse para Jesus e o Espírito Santo lá na criação: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas com a entrada do pecado veio a deformidade. Então agora, através da chuva do Espírito Santo nos últimos dias, Deus vai trabalhar novamente o caráter do homem para voltar a ser a sua semelhança. Ok? É dessa forma, tá? Devemos ser completamente transformados à semelhança de Jesus Cristo, queridos. A chuva serôdia, amadurecimento, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, né? Isso é que diz e ensina a palavra do Senhor, tá? É por isso que quem tem um encontro com Jesus, de maneira nenhuma permanece como estava. Ele é transformado. Ok? Se ele der lugar. E quem fará essa transformação é o Espírito Santo. Tá? E essa transformação, ela germina no coração e ela transborda para fora. Então o que está fora reflete o que tem dentro do coração. É isso. Essa é a transformação do Espírito Santo. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É Ele quem transforma a pessoa. Esse negócio de ficar proibido, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não. O Espírito Santo é que tem esse poder de transformar a pessoa que quer ser transformada. A palavra-chave é querer. É preciso querer essa transformação. Tá? Se não quiser, não adianta frequentar culto, tomar ceia, devolver dízimo, dar oferta, frequentar todos os cultos do ano. Não, se não quer transformação, não adianta. Tem muitas igrejas cheias, mas quando você olha para as pessoas, você vê que não há uma transformação. Isso é coisa séria. Isso é muito sério. É muito sério. E a própria Bíblia diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu.
Certa vez alguém disse: Senhor, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora, eles querem falar contigo. E Jesus olha para aqueles que estão ali ouvindo a sua palavra e diz: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de meu Pai e praticam. Olha aí, esses são a mãe e irmãos de Jesus. Esses são famílias de Jesus. Então devemos ser transformados completamente. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem, para a segunda vinda de Jesus, que, diga-se de passagem, está muito próxima, né? Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. Ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a seródia não desenvolverá semente para a perfeição. Ok? É preciso valorizarmos a chuva temporã. Qual é a chuva temporã? A chuva temporã é aquela que te leva à presença de Jesus para você aceitá-lo como Salvador. É aquela que preparou o seu coração para ouvir a mensagem. E a semente, ao cair nessa terra, que é o seu coração, ela germinou. Tá? Então, se houver perseverança, então chegará o dia em que você vai receber a chuva serôdia, a chuva para amadurecimento do fruto. E essa chuva, ela vem nos últimos dias da história desse mundo, antes que Jesus volte. Porque o povo de Deus, amados, tem uma missão a cumprir na terra. Já falei isso, vou repetir de novo. O remanescente fiel, ele precisa entregar uma mensagem. A sua mensagem no tempo do fim será a terceira mensagem. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Né? Se alguém adora a besta e a sua imagem, esse tal beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura. Então, queridos, não estamos aqui de bobeira. Estamos aqui porque temos uma missão. Tá? Bom, a aplicação histórica à igreja como um todo. Então, a chuva temporã veio no ano 31 depois de Cristo. Quando foi o ano 31? Ora, Jesus, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, né? Até que do alto sejam revestidos de poder. Certo? Então eles ficaram em Jerusalém, não ficaram lá de qualquer jeito. Vamos ver o que aconteceu. A chuva temporã veio no ano 31 depois de Cristo, no Pentecostes. Esta obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Está falando aqui do dia do Pentecostes, Atos 2. Não esperavam ociosos, não. Diz o registro que estavam sempre no templo, louvando a Deus e bendizendo a Deus. São Lucas 24, 53. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o seu coração em verdadeiro arrependimento e confessaram na sua incredulidade. Eles reconheceram a sua dependência, a sua pecaminosidade. Eles deixaram de lado toda a autossuficiência e colocaram-se na mão de Deus. Houve uma limpeza, confissão de pecados, contrição, arrependimento. E isso os capacitou para receber a chuva temporã, a preparação para a evangelização, começando pelos judeus e partindo para os gentios, tá certo? Muito bem. Então eles não estavam ociosos, eles estavam trabalhando para Deus. Muito bem. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos seres humanos, dos homens, e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Jesus. Este era o foco.
levar os aos pés de Jesus, né? Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, unirem-se em íntima comunhão cristã. Era assim que eles estavam. Só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita com Deus e uns com os outros, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi que o Espírito Santo foi derramado. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva temporã e glorioso foi o resultado, né? O apóstolo Pedro, numa só pregação, houve 3.000 conversos. É muita gente, né, queridos? Bastante gente, né? No fim do tempo, então, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Então, existem consequências da chuva temporã no Pentecostes. Sob a influência do Espírito de Deus, a palavra de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se convertiam num só dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com influência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. O Espírito Santo fez por eles o que eles não poderiam fazer por si mesmos e toda a sua existência. Seus corações amados estavam sobrecarregados de benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Jesus Cristo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes? Ora, sim, as boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado naquela época. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções, extraviados, converteram-se de novo. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do reino de Deus. Este era o pensamento dos discípulos de Jesus. Então, a promessa da chuva seródia, o derramamento do Espírito Santo nos dias do apóstolo, foi a chuva temporã, preparando o solo da humanidade, o coração da humanidade, para receber a mensagem de salvação. E glorioso foi o resultado. A chuva seródia será abundante, porém ela virá nos últimos dias da história da igreja, nos últimos dias da história da humanidade, antes que Jesus termine a sua intercessão no santuário celestial, antes que feche a porta da graça, antes que Jesus diga: está feito. Quem é sujo se suje mais, quem é limpo se limpe mais, quem é santo seja santificado ainda. Ok? Então a chuva temporã, seródia, aliás, virá no tempo que antecede a vinda de Jesus. Ok? Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, ou aproximar-se, né? Uma especial sessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. E esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva seródia. Atos 2, Atos dos Apóstolos, página 55. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, meus queridos, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos dos apóstolos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Essa obra será semelhante à dos dias do Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada e o derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva seródia será dada no final para o amadurecimento dos frutos na seara, para que Jesus venha colher os frutos da terra. Então a chuva seródia, ela produzirá o alto clamor,
Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas sobre a terra. Então, queridos, qual é a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adora a besta, esta é a mensagem do terceiro anjo. Então, o povo de Deus, não interessa a denominação, não interessa em que país você está, o povo de Deus que está nessas milhares de igrejas, eles terão que fazer parte do remanescente fiel, para receber a chuva serôdia, para dar o alto clamor de advertência para a humanidade, antes que Jesus volte. Certo? Antes que as pragas comecem a cair. Ouvi os que estavam revestidos de armadura falar sobre a verdade do grande alto clamor do terceiro anjo. Então existe uma aplicação pessoal aos cristãos individualmente, né? A chuva temporã, ela produz conversão. A chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante a Jesus. Então, quando você tem um encontro com Jesus, quando você ouve o Evangelho, então a chuva serôdia vem sobre você, porque está preparando o solo do seu coração para fazer germinar a semente, que é a palavra de Deus. Agora, você, uma vez convertido, você agora está preparando-se para receber a chuva serôdia, que é a preparação para os frutos, para que quando Jesus vier, né, esses frutos sejam colhidos. Ok? Esta é a aplicação da chuva temporã e serôdia, certo? Em nenhum ponto da nossa experiência podemos nos dispensar a essência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. Precisamos perseverar. Uma vez que tivemos um encontro com Jesus e o aceitamos, precisamos perseverar. Palavra de ordem: perseverança. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciência, confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia, o poder total do Espírito Santo para entregar a última mensagem ao mundo. O Espírito Santo, amados, procura habitar em cada ser vivente, ou melhor, em cada alma, né? Já estudamos sobre alma. A alma é o homem é a alma vivente, certo? Já falamos sobre isso aqui. Então a obra começa, o Espírito Santo procura habitar em cada alma vivente. Caso seja esse bem-vindo como hóspede honrado. Olha aí, condicional, né? Caso ele seja bem recebido como hóspede honrado em nossa vida, né? Os que o receberem se tornarão completos em Jesus Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos atos de Jesus tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Haverá uma substituição, abandono do que é ruim, né? E aproximação do que é bom. Glória a Deus. Podemos ter tido uma medida do Espírito Santo de Deus, mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais o Espírito Santo. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Não. Ninguém está suficientemente cheio do Espírito para dizer: basta, agora estou bem,
estou salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Todo dia você tem que buscar o Espírito Santo, né? Que Ele possa fazer morada na sua e na minha vida. E assim nós possamos, né, ter uma experiência tão íntima com Jesus, a ponto de sermos frutos, né, bons frutos na presença de Deus, para a glória de Deus. Que em breve Ele virá para colher os frutos da terra. E Ele faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, Ele achará fé na terra? Esta é a pergunta que não quer calar. Certo? Meus amados, a hora avançou. 23 horas. Glória a Deus. Obrigado pela sua paciência, por ter estado conosco até o final. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua família, sua casa, seus amigos. Cada dia você sinta o desejo de estar mais próximo de Jesus, buscando a santificação, conhecendo a verdade, praticando-a, né? E assim, com certeza, valerá a pena. Valerá a pena. Pode ter certeza. Amém? Vamos orar e agradecer. Pai amado, obrigado, Senhor, porque nos concede mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelos amigos que estiveram conosco até o final, que sejam abençoados, fortalecidos e enriquecidos pela sua bondade, misericórdia e amor. Pai Santo, dá-nos uma boa noite de descanso, e que esta sexta-feira seja também uma sexta-feira abençoada. Pai querido, o Senhor conhece, Senhor, os nossos corações, sabe o quanto te amamos. Por favor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, os meus pecados, as minhas faltas. Abençoa todos os amigos, concede-lhes a tua graça, a fé, o poder do Espírito para perseverar na tua presença. Julgamos, louvamos, exaltamos e engrandecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém, amém. Bem, queridos, temos agora um encontro no domingo. Domingo, às 22 horas, aqui pela TV Luz para o Caminho Nações. Desde já, sinta-se convidado a estar conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Na próxima oportunidade, domingo, vamos estudar Gênesis 42. Vamos ver o que Deus tem reservado para nós também no domingo. Amém? Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com todos da sua casa, em nome de Jesus. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.